Olá, alunos e tutores e tutoras, é um prazer imenso estar aqui com você, começando a nossa disciplina de História da Educação, né? Nós vamos fazer uma trajetória no sentido de que você, aluno, perceba de que forma o processo da história da educação ele foi se constituindo ao longo da história da humanidade. Mas antes de eu entrar nos fundamentos da nossa disciplina, eu vou me apresentar um pouco para você. Eu sou a professora Marie Claire, eu sou pedagoga, né, de formação e de sangue, tenho especialização na área de educação de jovens e adultos e tenho também na área de orientação, supervisão e administração escolar. Sou mestre em educação, as minhas pesquisas são na área de avaliação da aprendizagem e também sou doutora em educação e os meus estudos são voltados para a formação inicial, que é esse momento em que você está, em especial um olhar para o estágio. Então, eu gosto muito de estar com futuros professores, espero poder contribuir com você para que você leve para a sua prática fundamentos que venham formar um sujeito mais crítico, um sujeito que olhe para a sociedade na forma com que ela se organiza, que ele saiba identificar aí o contexto em que ele se insere e, se possível, que ele tenha algumas ações de mudança. Eu gostaria de trazer algumas orientações para você. Primeiro, que eu te espero em toda a teleaula, tá? E em todas as aulas atividades. Além disso, eu aguardo também a sua participação no nosso fórum, que já está aberto a respeito de um assunto que vai se fazer presente muito nas nossas reflexões da disciplina, que é sobre o dualismo escolar. Então, faça as leituras do texto que eu sugiro para você e algo que é muito importante é você fazer a leitura da unidade do seu livro antes de você vir para a teleaula. Porque nós temos apenas 1h20 de contato. Eu tenho alguns apontamentos para fazer para você. Não dá para eu detalhar tudo que está no seu livro. Então, venha com as dúvidas, momento em que você pode enviar pelo seu tutor, né, que eu posso responder no momento da aula atividade. Outra coisa, você tem o seu livro disponível no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, se você descer toda a sua barrinha de rolagem, você vai ver que tem um item embaixo chamado Leituras, onde você tem o PDF do seu livro da disciplina e de outros livros também. Desde já, eu me coloco à sua disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias. E eu sou professora que atuo também com a didática, então eu sempre estarei dando orientações a você de como você pode efetivar na sala de aula as suas práticas quando você estiver no exercício da docência. Então, quando você fizer a leitura do livro, quando você fizer as leituras dos textos, vá para o parágrafo anotando ao lado de cada um deles quais foram as compreensões que você teve, o que você não entendeu. E se você ainda tem dificuldade, você tem autonomia para buscar outros teóricos que tratem do mesmo assunto, você pode ler pesquisas, você deve ler o seu livro novamente, você pode conversar com um colega, você pode mandar as suas dúvidas pelo seu tutor eletrônico, que está bem pertinho aqui de mim, né? E você pode também assistir a teleaula novamente. O que você não pode é ficar com dúvidas, né? E sanar apenas para fazer as provas. Por quê? O momento da prova é aquele em que você vai me mostrar o que foi que você aprendeu. Então, não deixe para estudar na véspera, já vá fazendo os estudos a cada teleaula, ok? E agora nós vamos ao slide, que eu vou apresentar aqui o nome da nossa primeira teleaula, que se chama História, Sociedade e Educação, né? Então, nós vamos caminhar um pouco aí por esses conceitos e eu vou apresentar a você agora quais são os objetivos do nosso encontro de hoje.
Antes de eu apresentar, eu quero esclarecer para você o que é o objetivo. Quando o professor apresenta o objetivo, ele está dizendo o que o aluno precisa aprender ao final daquela aula. Então, olhando para os objetivos no final do encontro, você tem noção se você entendeu o que eu disse ou se você precisa estudar novamente, ou se você precisa me encaminhar a sua dúvida. Ok? Então, sempre atento aos objetivos. E quando você estiver na sala de aula, é importante que você sempre deixe claro para o seu aluno o que você espera dele ao final de um encontro. Voltando ao slide, então nós vamos conhecer aqui os nossos objetivos, que começa justamente com o verbo conhecer. Então, conhecer os fundamentos históricos e filosóficos da educação para considerá-los em sua atuação docente. Conhecer a concepção de trabalho e seu impacto na educação. Conhecer as concepções de educação ao longo da história. Compreender a relação entre sociedade, educação e trabalho. Reconhecer que o dualismo escolar esteve presente ao longo de toda a história da humanidade. Então vejam, são aspectos que parecem teóricos, mas que vão te ajudar a entender, primeiro, o motivo de se estudar a história da educação. Segundo, vai te fazer entender muitas coisas que acontecem no presente. E eu espero que você vá progressivamente entendendo de que o que acontece aqui não é porque alguém acordou e disse assim, bom, hoje eu quero que tenha tal acontecimento. Tudo isso é uma decorrência do passado. Então, nós estudamos o passado a partir da história, né? E no nosso caso é a história da educação, para conhecer o presente. E como nós não podemos prever o futuro, nós podemos projetar, ou seja, nós podemos ter ações que venham favorecer o futuro que a gente deseja ter, ok? Vamos voltar ao slide que eu vou trazer agora para você alguns questionamentos que nós precisamos entender. Então, qual a importância do pedagogo estudar a história da educação? Como eu já disse para você, né? Nós vamos conhecer uma história que vem nos posicionar a respeito do que permanece, né? Das permanências e rupturas que nós temos no presente comparando com o passado. Então, o que do passado ainda está aqui e de que forma? Né? O que aconteceu no passado e que aqui acontece de um outro jeito? O que nós temos de particular que nós estamos agindo de uma outra forma? É isso que nós vamos tentar entender. Voltando para o slide, nós temos mais uma perguntinha. Quais conhecimentos o pedagogo precisa ter para a sua atuação? Ou seja, será que o pedagogo precisa apenas saber como fazer as crianças ler e escrever, como ensinar as operações, ou ele tem conhecimentos maiores? A educação sempre foi ofertada da mesma maneira para todos os sujeitos? Qual a relação entre educação e trabalho? Ou seja, nós vamos entender um pouco se ao longo da história da educação as pessoas sempre tiveram acesso ao mesmo tipo de educação. Será que os filhos das pessoas com mais recursos financeiros, das famílias, tiveram a mesma educação daquelas famílias que têm o menor recurso financeiro? Então, a nossa caminhada, ela vai ser nesse sentido ao longo da disciplina e, em especial, alguns conceitos que nós vamos aprender na teleaula de hoje. E antes de nós darmos continuidade, eu convido a você a assistir um vídeo comigo. A história da educação está diretamente relacionada com as diferentes ideias que cada sociedade construiu acerca do conhecimento e do trabalho. Ao mesmo tempo que a educação é pensada e definida pela sociedade, também influencia essa sociedade. Você pode se perguntar de que forma isso vai te ajudar com o seu trabalho prático cotidiano. É exatamente sobre isso que vamos tratar em cada uma das SPs dessa unidade. Você vai conhecer os fundamentos históricos e filosóficos da educação para utilizá-los na sua atuação docente. Vamos lá então?
Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Então, assim como orienta no vídeo, é importante que você, além da leitura, você faça suas atividades diagnósticas, né? E no final você faça suas atividades de aprendizagem e assim, pouco a pouco, você vai sabendo de que forma está o seu entendimento em relação ao que eu estou tratando com você. Ok? Agora nós vamos ao slide que eu vou trazer um questionamento, 2 questionamentos para vocês. O primeiro dele é: a história da educação na formação docente, qual a sua importância? Ou seja, por que os professores precisam estudar a história da educação na graduação, né? Porque nós vamos perceber que a educação inserida na sociedade, ela vai se constituindo juntamente com a história da humanidade. Diante deste percurso, nós vamos conhecendo também um cenário político, econômico, ou seja, de que forma as coisas se desenvolvem na sociedade. Se a educação está presente nela, eu já vou também ter uma clareza a respeito das concepções pedagógicas que foram instituídas ao longo do período da história, ou seja, que tipo de homem era formado na Grécia? Que tipo de homem era formado em Roma? E no período medieval? E na Idade Moderna? E que tipo de homem nós queremos formar no período em que nós estamos agora, que é o período da contemporaneidade? Então, a importância da história na formação docente é para você conhecer como se deram as práticas e pensar o tipo de professor que você gostaria de ser. Voltando, nós temos mais um questionamento que diz assim: dualismo escolar, o que isso significa? Quando eu falo de dualismo escolar, eu me refiro a termos 2 modelos de educação, né, para as pessoas que formam a sociedade. Então, vocês vão perceber ao longo da minha explanação que nós temos, né, no contexto da antiguidade, uma escola que vem favorecer as pessoas que compõem a elite, né, e uma outra parcela não tem acesso à educação ou não tem a mesma qualidade de educação. Então, dualismo escolar quer dizer que na mesma sociedade nós temos pessoas com modelos de educação diferenciada. Se nós voltarmos para a atualidade e olharmos, nós temos uma escola privada e uma escola pública, né? A realidade e as pesquisas mostram que os filhos das famílias que na educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio, estudaram na escola pública, na universidade, ou seja, quando ingressam no curso superior, eles vão para a universidade privada, onde eles precisam pagar. Diferente disso, os alunos que na educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio, estudaram na escola privada, no momento de ingresso na universidade, eles conseguem ingressar na pública. Por quê? Porque existem formas diferentes de educar. Na educação pública, nós temos uma educação mais humanista, e na educação básica, e na privada, nós temos uma educação mais voltada para a competitividade do mercado, em especial para o ingresso por meio do vestibular nas universidades públicas. Então, isso se caracteriza como um dualismo escolar. Ou então, nós temos uma escola que tem um ensino médio geral, propedêutico, que treina para o vestibular, e termos uma escola técnica, que forma a mão de obra, né? Outro exemplo de dualismo escolar é nós termos um modelo de educação para os meninos e outro tipo para as meninas. Então, aí nós temos que pensar, será que esse dualismo ele se faz presente na escola na atualidade, né? Voltando ao slide. Nós vamos conhecer agora a nossa situação geradora de aprendizagem. Então,
Alice, aluna do curso de pedagogia, estava numa aula de história da educação, refletindo com seus colegas sobre os conteúdos de educação na antiguidade. O professor, percebendo o incômodo de Alice, estimulou a estudante a expressar suas opiniões. Alice então perguntou: professor, para que eu preciso aprender isso tudo se meu foco é atuar em sala de aula na educação básica? Alice, como parte dos demais discentes, ainda não tinha uma dimensão de todos os conteúdos necessários à formação de um educador. Ela imaginava que encontraria apenas disciplinas que lhe dessem instrumentais práticos e metodológicos para lidar com as tarefas que teria em sala de aula. Diante dessa situação, como relacionar os conteúdos de história da educação com o cotidiano de Alice? Qual a relação entre a educação na antiguidade com os dias de hoje? No que esses conhecimentos podem colaborar na atividade que Alice desenvolverá em sala de aula com seus alunos? Ou seja, Alice tem uma visão de que ser professor é apenas alfabetizar, é ensinar a fazer as contas, é dar tarefas, é planejar provas. Ela não tem noção de que para ser professor nós precisamos entender o contexto econômico, o contexto político, entender a sociedade. Por quê? Todo este conhecimento, ele vai interferir na minha prática docente. Então, é essa trajetória que nós vamos fazer ao longo da teleaula de hoje. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos conhecer a nossa primeira situação-problema? Diante dos apontamentos do professor sobre o dualismo escolar, né, como nós vimos, ter uma escola que é diferente para uma classe social e uma outra escola para uma outra classe, Alice se questiona sobre a realidade atual. Como as diferenças educacionais apareciam para os diferentes setores sociais? O professor questiona: é possível afirmar que o dualismo escolar ainda esteja presente em nossa sociedade atual? Qual a relação entre os problemas educacionais e o dualismo escolar? Quais os fatores que produziram o dualismo escolar na história da humanidade? Qual a relação entre trabalho, sociedade e educação? E a partir desses questionamentos, nós vamos aqui, seguir uma trajetória. Então, é sempre bom entender que o homem, ele se constitui na relação com a natureza. Por quê? Porque na medida em que o homem vai tendo as suas necessidades básicas, ele vai atuando sobre a sociedade e modificando o ambiente, Então, se você aí na sua cidade parar para olhar um determinado lugar, você vai ter lembranças de que ele não era assim em um tempo atrás. E hoje pode ser que num espaço de mata você tenha uma escola, pode ser que você tenha uma praça, pode ser que você tenha um supermercado. Por quê?
Tudo isso é resultado da necessidade do homem. E como tudo isso é construído? A partir da mão de obra, ou seja, a partir do trabalho. E na medida em que esse homem age sobre essa natureza, né, modificando os espaços, ele também se transforma, né? Então, é a nossa mão de obra que favorece aí a modificação do ambiente. Voltando. Então, frente a isso, né, o indivíduo, ele é um ser social construído historicamente por meio das diversas formas de trabalho. E esse conceito nos chama a olhar, né, para o período primitivo, pensando em como as explicações eram dadas em relação à formação do sujeito, as explicações ali da realidade do mundo. Então, no período primitivo, né, as explicações sobre o mundo eram fundamentadas na religião, numa visão anímica, que era dando vida às plantas, aos objetos, aos animais, e também numa visão politeísta, que era a partir dos deuses, né? Quando nós olhamos para o período da Antiguidade, Grécia e Roma, nós vamos conhecer uma relação diferente, né, do período primitivo, que é quando nós temos ali os escravos e os senhores feudais. E neste contexto era colocado como se houvesse uma naturalização das relações sociais, né? Então, é colocado, né, como se o fato da sociedade ser dividida em elite, proletariado, classes mais abastadas ou menos abastadas, fosse uma naturalização que as pessoas teriam que aceitar, né? E nós vamos ver aí que em um determinado momento a educação contribui bastante para essa hierarquização da sociedade. Voltando. Então, entraríamos também, né, aqui na crise do Império Romano, quando nós temos a dominação do mundo pela elite e o fortalecimento do cristianismo, que vem justificar o sofrimento dos escravos. E a pessoa que mais auxiliou nessa solidificação foi Santo Agostinho, porque ele dizia que o sofrimento faria as pessoas chegarem a Deus. Então, o que Santo Agostinho disseminava era que a servidão dos escravos aos homens brancos e livres era natural. E que isso não tinha problema de continuar assim e que era uma situação até confortável, porque somente a servidão, somente o sofrimento faria-se chegar a Deus, faria-se o alcance da vida eterna. Então, com a disseminação de Santo Agostinho, nós temos aí a sociedade sendo mantida na divisão de classes em que ele se encontra. Lembrando que a elite, ainda que tenha uma ideologia que domine o mundo, ela é uma parcela muito pequena da nossa população, né? Então, se nós pensarmos numa pirâmide, né, a elite é apenas o ápice dessa pirâmide. E o restante da população absorve uma ideologia de que aquela disseminada é a melhor, né? Voltando para o slide, nós teremos um outro momento, que é do período moderno, ou seja, da modernidade, quando nós temos ali o renascimento, o movimento do renascimento e do humanismo, que o Hegel vem dizer assim, ó, não é bem assim que as pessoas já nascem com os seus destinos traçados, porque o homem, ele é um sujeito histórico, é ele quem constrói a sua história, né? E o que possibilita ele a construir a sua história é o trabalho. Então, o trabalho, ele é uma ação humana que produz riquezas. E aí ele vai mostrando pouco a pouco que é pela força de trabalho que o homem consegue atingir alguns postos na sociedade. E, em consonância com as duas ideias, vamos voltar ao slide, nós temos aqui Marx e Engels,
que vem dizer assim, ó, realmente não é natural, né? Alguns serem governantes e outros serem governados, porque a essência do homem, ela é mutável. E essa mudança, ela se dá também pela força de trabalho, né? E ele chama atenção para a divisão social do trabalho, porque é preciso libertar o homem dessa alienação. Então ele vem dizer assim, ó, na sociedade nós temos pessoas que possuem maiores recursos financeiros, que são aqueles que são donos dos meios de produção. Então eles são os donos das empresas, eles são os donos dos maquinários, até dono das ideias daquilo que é disseminado em um determinado espaço de trabalho, né? São eles que acabam dominando, né, todo o produto, obtendo lucro e se mantendo em melhor posto na hierarquia social. E aí o Marx e o Engels vêm dizer assim, ó, a gente precisa formar um homem que não seja alienado, que ele perceba que é esse acúmulo de riquezas por meio do trabalho que pode possibilitar o homem se ascender, né? Então, ele chama atenção para isso e para o fato de que aquilo que excede, né, do que foi produzido pelo homem, ou seja, da sua mão de obra, é que gera o lucro e que gera a riqueza para as pessoas. Então, ele faz toda uma análise social e vem colocar a importância de o homem ter consciência de tudo isso que acontece. Voltando. Então, além do trabalho, né, é colocado também que o homem ele se torna humanizado pelo processo de educação, que torna o sujeito apto à vida social, né? E ele vem dizer assim, ó, o que é educação? E é importante que você tenha clareza disso. Existem algumas formas diferentes de nós concretizarmos o processo educativo. O primeiro dele é chamado de educação informal, que é aquele processo que nós vivenciamos quando nós nascemos. Então, é uma educação que acontece no dia a dia, no contato com a nossa família, no contato com as pessoas da igreja, né? Essas pessoas que nos acolhem, a nossa família ou alguém designado para este momento, vão nos mostrando pouco a pouco como a gente tem que se comportar, como a gente se relaciona com o outro, como nós nos utilizamos dos elementos da cultura, que foram saberes acumulados ao longo da nossa história. Então, a gente aprende que momentos nós vamos utilizar uma colher, qual é o momento de utilizar um garfo, como a gente se senta à mesa, como a gente se comporta em determinados lugares. Este é o processo da educação informal. Existe um outro, que é esse pelo qual vocês estão atualmente passando, que é a educação formal. É aquela educação que acontece em uma instituição, ou seja, ela é institucionalizada e ela é regida por documentos, né? Por legislações que são desencadeadas por um órgão, que no caso é o Estado, é o governo, né? Então vejam, é este processo que possibilita o homem ser humanizado, além do seu processo de trabalho. Voltando. E para que tudo isso aconteça, é importante que nós tenhamos o aprendizado da língua, que é o que possibilita o homem se comunicar, né? E a apropriação da produção cultural das gerações anteriores, que são elementos fundamentais junto com o trabalho no processo de constituição do ser social. E agora nós vamos entrar um pouco aqui, né? Vamos voltar e conhecer como que se deu esse processo lá na Grécia de educação. Então, na Grécia, a educação era um instrumento do exercício da participação democrática por parte dos homens livres. Então, nós não tínhamos uma educação para todas as pessoas. Ela era restrita a um grupo de pessoas, né? Geralmente aos homens chamados brancos e livres. E em Roma, voltando para o slide, nós temos aqui, né, uma educação para a formação básica de funcionários da máquina estatal e para a elite governante, né, ou seja, para também a atuação nos negócios.
No período feudal, nós temos aqui as escolas monacais, né, para a formação dos religiosos. Então, um período que a educação está bastante restrita àqueles frequentadores da igreja. No entanto, com a crise do feudalismo, que nós vamos conhecer um pouco mais à frente, nós temos o movimento do Renascimento, né? O humanismo, a reforma protestante, que vem auxiliar a ampliar o acesso à escola, né, de outras pessoas, mas nós vamos percebendo que o dualismo escolar, ele se faz presente. Então, de tudo que eu vou trazer para você ao longo do encontro de hoje, é importante que você perceba o perfil de homem a ser formado em cada contexto, né, e, sobretudo, qual é a relação que se estabelece entre as pessoas, né? E perceber de que a educação inserida na sociedade, ela acaba formando o homem que é necessário àquele contexto social. Voltando ao slide, né, nós teremos agora, vamos retomar aqui algumas das perguntas, né, que nós tivemos ali no início na SP1. Então, como as diferenças educacionais apareciam para os diferentes setores sociais? Então, nós tínhamos aqui uma educação intelectual para aqueles que compunham a elite, né? E uma educação mais braçal para aqueles que eram considerados os escravos. É possível afirmar que o dualismo escolar ainda esteja presente em nossa sociedade atual? Qual a relação entre os problemas educacionais e o dualismo escolar? Quais os fatores que produziram o dualismo escolar na história da humanidade? Qual a relação entre trabalho, sociedade e educação? Bom, então se nós paramos para pensar, o dualismo escolar que se fazia presente na Grécia, que nós vamos conhecer um pouco mais, ele ainda tem esses resquícios na sociedade atual, porque nós ainda temos uma educação pública e uma educação privada, sendo disseminado principalmente a partir da década de 80, que a educação pública, né, não é boa, que é melhor que as pessoas busquem o privado, então tendo ali uma desresponsabilidade do Estado naquilo que que estaria sob o seu comando, né? Até porque ele chama a sociedade a participar deste momento, né? Solicitando aí, clamando, né, que tenham os amigos da escola, a participação das ONGs em atividades que seriam estatais, né? E de que forma isso vai interferindo? É justamente isso que nós temos que perceber, né? Porque, como eu disse, nós estamos numa educação institucionalizada e conhecer a história é para a gente entender e interpretar os documentos que chegam na escola e que organizam a prática escolar, né? Então, você precisa conhecer como que aconteceu em cada período histórico, de modo que quando você estiver na escola, você consiga ler os documentos e interpretar o perfil de homem que se deseja ser formado, até para saber se ele atende ou não a este contexto histórico. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos conhecer a segunda situação-problema? O professor, avançando nas discussões acerca do dualismo escolar na antiguidade grega e romana, pede a Alice e a turma que reflitam sobre as seguintes questões.
O que os setores dominantes nessas sociedades aprendiam eram os mesmos conteúdos dos setores dominados? Como o trabalho manual era tratado? Quem exercia o trabalho intelectual? Por que havia uma separação entre esses trabalhos? E nós vamos aqui conhecer, primeiramente, um pouco, dos períodos que se divide a história da Grécia. É importante que você faça essa leitura no seu livro com maior detalhamento. Então, a Grécia, ela tem 5 períodos, O primeiro deles, chamado de civilização micênica, que é quando nós temos o surgimento da ilha de Creta, prioriza-se o trabalho escravo e nós temos um momento ali do comércio por vias marítimas, O segundo período é dos tempos homéricos, tem esse nome justamente porque foi quando Homero, escreveu a sua obra Ilíada e Odisseia. Nós temos a descoberta do ferro, a produção de armas e começam ali a surgir novas cidades chamadas de polis. O terceiro período, nomeado por arcaico, nós temos a invenção da moeda, a aristocracia agrária acaba se dedicando à política, A oligarquia, que é o governo na mão de poucas pessoas, substitui a monarquia, que era o governo a partir dos reis, E temos o surgimento das cidades de Esparta e de Atenas. No quarto período, surgem as escolas filosóficas, porque nós temos as ideias centrais de Sócrates, Platão e Aristóteles. E no quinto período, chamado de helenístico, nós temos aqui o avanço das ciências e a ascensão dos romanos. Então, um pouquinho aqui dos períodos da história da Grécia. Entrando agora no que se refere à educação na Grécia. Então, ela tinha por objetivo central a formação integral do homem, ou seja, a partir do corpo e do espírito. Se nós olharmos para a atualidade, nós vamos perceber que nós também temos hoje, em todos os currículos e propostas pedagógicas, a indicação de formarmos um sujeito integral. Mas é importante a gente entender de que o sujeito integral daquele contexto da Grécia é diferente do sujeito integral deste contexto. Então lá era para formar o homem no seu corpo e no seu espírito, ou seja, esse homem integral que viesse contemplar, que tivesse uma educação bastante intelectual. Então, só que um modelo de educação que não estava a cargo de todas as pessoas. Voltando, então, inicialmente, essa educação ela era dada pela família, depois pelos mestres e, posteriormente, ela foi dada pelo Estado. A escola não era o lugar para todas as pessoas, porque ela era considerado o lugar do ócio, portanto, apenas para as classes dominantes. O que é o lugar do ócio? É o lugar onde se vai para fazer nada. Então, a escola era considerado o lugar daquelas pessoas que não tinham o trabalho braçal. E se nós pararmos para olhar para o contexto atual, a gente percebe que muitas vezes tem uma fala assim das pessoas. Eu acredito que alguns de vocês devem já ter escutado assim, ou a mãe, ou alguém da família, ou um amigo dizer assim, você não faz nada, você só estuda. Então, isso vem justamente, olhar para aquilo que era colocado lá no contexto da Grécia, que a escola era o lugar do ócio, era o lugar de não fazer nada. Voltando. Então, nós tínhamos aqui uma diferença do trabalho intelectual, que era da classe dominante, aqueles que tinham a escola como lugar do ócio, e o trabalho manual sob a responsabilidade dos escravos, porque ele tinha um menor valor e, portanto, era considerado indigno. A educação aqui, ela acontecia a partir da paideia,
o modelo de educação lá na Grécia, que tinha por objetivo construir o cidadão em sua plenitude a partir da filosofia. Tínhamos uma educação diferente em Atenas e em Esparta. Em Atenas, uma formação mais política, né? Um ensino diferente para meninos e meninas. Então, o dualismo escolar também se fazendo presente aqui. E na educação em Esparta, nós tínhamos uma educação mais severa para formar os guerreiros, né? Porque eles tinham ali uma aversão ao intelecto. E eu chamo a sua atenção porque olha quem que surge aqui. A nossa profissão. É no contexto da Grécia que surge o pedagogo. Quem era o pedagogo? Era um escravo de confiança da família, que poderia ter ou não uma instrução mais elevada que os demais. E ele era responsável por conduzir a educação das crianças, em especial dos meninos, porque, como foi evidenciado, havia-se um modelo para os meninos e um modelo para as meninas, sendo que as meninas estavam principalmente para os afazeres domésticos, portanto, seguindo ali a trajetória da mãe. Voltando. Entramos para a educação em Roma, né? E nós temos aqui, a Roma, ela se divide em 3 períodos. O primeiro deles é a monarquia, quando nós temos uma divisão em várias classes sociais. Então, nós temos os patrícios, que são os proprietários de terras. Nós temos os plebeus, que são os pequenos proprietários. Nós temos os escravos e nós temos os clientes, que são os funcionários dos patrícios, que eram os funcionários de terra. A economia aqui era baseada na agricultura, né? E as ações, o homem deveria ser formado para a guerra e a política, né? Então, buscava-se aí formar um homem bastante forte. No segundo período, nomeado por república, nós temos aqui o grande poder na mão dos patrícios, que eram os proprietários de terras, e os plebeus vão pouco a pouco conquistando algumas posições na sociedade. Diante disso, surgem novos setores sociais. Temos aqui, no terceiro período, o governo de Otávio Augustus, né? Onde ele praticava a política do pão e do circo. O que vem a ser, então, essa política do pão e do circo? Quer dizer que, em momentos de conflitos sociais, ou seja, que as pessoas não estavam contentes na forma com que a sociedade estava, em função do que vinha do governo, né? Ele organizava eventos que viesse distrair esse pessoal, ou seja, desviar essa atenção dos problemas sociais. Então, ele praticava a distribuição de cereais em determinados dias do mês, ele construía arenas onde tinham os grandes shows, né, de duelos e assim por diante, tendo em vista que a população desviasse a atenção de problemas sociais e prestassem atenção naquilo que os deixava feliz, né? Diante disso, vamos voltar ao slide. Nós temos que entender, né, que toda essa organização interfere na forma com que a educação também foi conduzida em Roma. E ela tem ali 3 períodos, que a primeira dela é a heróico-patrícia. Então, uma educação com pouco desenvolvimento intelectual e muito mais moral. Uma educação diferenciada para os meninos e para as meninas. Então, o dualismo também se fazendo presente na educação em Roma. Temos o período helenístico ou cosmopolita, que é o período da República, em que nós temos a expansão do comércio, o enriquecimento de novos setores sociais e a expansão territorial, que é um novo modelo de educação, né? Onde são os mestres ali são ex-escravos. O dualismo se faz presente porque nós temos
uma educação voltada para a cultura geral e para a retórica, né? Ou seja, para o falar bem. Diante disso, tem-se um grande movimento de questionamento às funções da escola, né? Uma crítica dizendo que ela tinha muita teoria e pouco prática, já que em Roma a educação era principalmente para formar o guerreiro. No terceiro período, nós temos a função da cultura grega e latina, que é o período do Império. Então, nós temos uma intervenção do Estado, a formação de funcionários estatais para a inspeção das legislações e temos o quê? Os salários dos mestres, né? Que eles passam ali a atuar de uma forma diferenciada e não apenas em um ensino individualizado. Então, voltando aqui aos questionamentos iniciais, né? O que os setores dominantes nessas sociedades aprendiam eram os mesmos conteúdos dos setores dominados? Como o trabalho manual era tratado? Quem exercia o trabalho intelectual? Por que havia uma separação entre esses trabalhos? Então, nós vimos, né, que as pessoas não tinham acesso ao mesmo tipo de educação e era valorizado mais ali, né, tinha um valor maior em relação à cultura, o trabalho intelectual e o trabalho braçal que estava sob a responsabilidade dos escravos não tinha valor algum. Então, a gente percebe, né, de que esse dualismo ele vai se fazendo presente e de que nós não temos a mesma educação para todas as pessoas. E aí eu chamo você a pensar comigo. E na atualidade, né? Esse dualismo ainda se faz presente ou nós temos uma educação destinada aos filhos das famílias mais abastadas e um outro tipo de educação aos filhos das famílias mais pobres? Pense comigo e reflita sobre que professor você quer ser. Um professor que mantém essa estrutura de classes ou um professor que venha descortinar essa realidade para o seu aluno, de forma que ele perceba como isso se organiza, né, na sociedade e pense em estratégias de projetar um novo futuro. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos conhecer a terceira situação-problema. Levando em conta que será estudado um período que se inicia com o desmanche das sociedades greco-romanas, né, ou seja, Grécia e Roma, em que a razão atingiu um ponto de desenvolvimento considerável e termina com o surgimento do Renascimento e do Humanismo, movimentos que colocaram a razão humana no centro do universo, o professor pediu para a turma que depois de assistir o filme O Nome da Rosa, e eu indico também você que assista esse filme, pensar sobre como o período medieval relacionou fé e razão, como a filosofia se relacionava com a teologia. O período medieval pode ser caracterizado como uma noite de 1000 anos, ou seja, como um período de regresso cultural, teórico e humano? Qual é o papel da educação nesse período? Então, entramos aqui no contexto medieval, né? Portanto, na Idade Média, que nós vamos estudar do ano de 476 a 1453. E esse período, ele se divide em 2 momentos, a Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 10, e a Baixa Idade Média, entre os séculos 10 e 15. Então, vamos tratar aqui da Alta Idade Média. O que seria a Alta Idade Média? É quando a relação
dos senhores feudais com os escravos, ela está bastante intensificada. E quando nós temos o aumento da produção agrária, né? Então, é um período ali em que a naturalização da servidão, ela vem se intensificar ainda mais. Voltando. Então, na Alta Idade Média, nós temos um modo de produção que é feudal, então baseado na economia agrária, ou seja, de terras, né? Onde havia o vínculo do trabalho dos servos para os senhores feudais. Então, os servos, presos à terra e sob intensa exploração, prestavam serviços e pagavam tributos aos senhores feudais em troca de permissão e uso da terra e de produção, ou seja, de proteção. Ou seja, além de estarem na condição de escravos, eles ainda pagavam por isso. Quem foram os grandes disseminadores dessa relação de servidão dos senhores feudais e dos escravos ali, né, dos servos? A Igreja Católica, que vinha tentando solidificar as suas ideias. Então, para o cristianismo, e era essa a ideia disseminada, os que sofrem iriam para o paraíso, sendo construída, né, a superioridade política sobre os demais setores sociais do feudalismo. Então, veja, a igreja, ela sempre esteve atuando, né, e em maior intensidade no período medieval, tendo em vista também participar de assuntos políticos. Então, a gente vai percebendo, né, que a devoção das pessoas acaba levando elas para o mundo da servidão. Voltando. E como eu disse no início do nosso encontro, né, um grande disseminador dessa ideia foi Santo Agostinho, porque para ele os homens eram essencialmente pecadores e a salvação se daria por meio da predestinação e pela igreja, né? Ou seja, a servidão faria com que os homens chegassem a Deus. Então, a Igreja Católica colocava-se como a única intermediária entre o homem e Deus, tendo neste contexto histórico um grande controle do conhecimento e, portanto, um empobrecimento cultural. Por quê? Porque neste contexto a educação, né, era para poucos e no período medieval, com a grande atuação da igreja, ela estava sob a responsabilidade principalmente dos monges, né? E por isso nós tínhamos ali escolas apenas nos mosteiros que trabalhavam somente a partir de textos bíblicos, de cantos gregorianos, tendo em vista não despertar o sujeito para os prazeres do mundo. Voltando ao slide. Entramos num contexto que nós chamamos de Baixa Idade Média, né? Que é quando nós, em função de várias atuações de outros setores da sociedade, né? Questionamentos, nós temos uma crise do feudalismo, ou seja, a economia agrária ela já não sustenta. As cruzadas, que foi o movimento militar de inspiração cristã, que tinha por objetivo intensificar o cristianismo, né? Contribuiu para esse momento. O comércio, ele é uma nova forma de se conseguir ali o lucro, né? Então, nós temos o êxodo, a saída dos servos da economia agrária para as comunas ali, que são a formação de cidades novas, surgindo pouco a pouco uma nova sociedade chamada de burguesia mercantil, a partir do artesanato. Então, o processo de industrialização, ele vai pouco a pouco mudando a sociedade. Então, quando eles percebem essa relação de servidão que realmente não vai levar ao caminho que está sendo colocado, nós temos a saída dos servos da economia agrária indo se alocar juntamente com outros servos, né, num determinado espaço, que é onde nascem as comunas,
ou que acabam pouco a pouco se tornando outras cidades. Então, nesse espaço, eles começam a produzir para a sua subsistência, mas também tem um livre comércio entre eles daquilo que eles produzem. E pouco a pouco, a sociedade se organiza de uma forma diferente, porque nós temos uma outra forma de mão de obra, que não é mais aquela agrária, né? E a educação, ela também vai sendo necessária de ser efetuada de uma outra forma. Voltando. Então, o ensino que era clássico, né, foi substituído pela escola cristã por meio da patrística, que era a disseminação da ideologia cristã, né? E a escolástica, que vinha fazer uma leitura mais crítica das obras para compreender a relação entre fé e razão neste contexto de Baixa Idade Média. Então, o objetivo principal neste contexto, né, da crise do feudalismo é a formação de funcionários do Estado, quase todos religiosos, por serem praticamente os únicos alfabetizados, considerando que todas as suas vivências eram das escolas dos mosteiros. Então, uma escola aqui, né, totalmente cristã. Então, nós temos aqui neste período uma decadência do feudalismo, surgem as escolas seculares, né, que vêm trabalhar para atender essa nova classe social que é a burguesia, e as universidades que vão surgindo pouco a pouco das corporações de ofício, né? O que são essas corporações de ofício? Na medida em que o artesanato vai se fazendo presente nas comunas, essas pessoas vão se organizando, né? E pouco a pouco ali elas têm uma autonomia na sua forma de lidar, que é a primeira instituição que nós temos de uma universidade, que tem um sentido diferente de hoje, mas que vai evoluindo ao longo dos tempos até se constituir na universidade que nós temos atualmente. Voltando. Então, neste período, nós tivemos um grande conflito, né, entre a educação laica, ou seja, a educação sem os preceitos do cristianismo, e a educação religiosa, né? Temos um período de inquisição, quando são queimados livros, tudo que pudesse despertar o homem para os prazeres do mundo, né? E neste contexto daqui, nós temos as mulheres muito restritas à educação. Então, veja, né, que o dualismo escolar, ele ainda no período medieval, ele se faz presente. Então, retomando aqui as nossas questões iniciais, né? O professor pediu para a turma que, depois de assistir o filme O Nome da Rosa, analisassem como o período medieval relacionou fé e razão, né? Então, a partir do ensino por meio da patrística, né, que vinha disseminar os ideais da igreja cristã, e da escolástica, que vinha entender de uma forma mais crítica as obras, tentando relacionar a fé e a razão. Voltando, como a filosofia se relacionou com a teologia, né? O período medieval pode ser caracterizado como uma noite de 1000 anos, ou seja, como um período de regresso cultural, teórico e humano? Nós vimos que sim, porque a educação estava muito restrita a apenas uma parcela da população. Qual é o papel da educação nesse período? O papel da educação era formar os pregadores, né? Formar as pessoas a partir da religião, para que tivesse ali uma disseminação da fé e, portanto, uma manutenção da igreja no poder e também dos senhores feudais, né? Mas é sempre importante a gente entender que na sociedade nós sempre temos duas forças atuando. Uma ideologia das pessoas que já se mantém no poder e uma outra que vem tentar
combater e renovar aquela ideologia que está sendo disseminada. E nós, professores, enquanto intelectuais que somos, ao estarmos no exercício da docência, temos sempre que pensar, eu vou atuar de que forma, né? Para manter essa hierarquização da sociedade ou para mostrar a realidade ao meu aluno de forma que ele possa fazer intervenções que possibilitem mudanças. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos para a nossa última situação-problema. Alice, ao estudar os temas de história da educação no período moderno, tinha se deparado com uma dúvida. Como a educação medieval, com sua rígida disciplina, transformou-se em uma educação tão diferenciada como a que vivemos hoje? Aqui no Brasil, também tivemos um período de educação mais severa e também vivemos um outro momento. Quais foram os fatores responsáveis por todas essas mudanças na educação? Então vejam, nós passamos pela antiguidade, passamos pelo período medieval, estamos chegando mais perto do nosso contexto porque estamos na Europa moderna, né? Então, momento em que nós temos um conflito de interesses, as classes dominantes do sistema feudal e a burguesia, que surge dessa vinda dos servos para a cidade. Então, que contexto que nós temos aqui? Enquanto os 9 setores colocavam em marcha novas formas de produção da riqueza, porque agora não era mais uma economia agrária, mas os artesanatos, as antigas classes sociais defendiam a todo custo a manutenção da antiga ordem. Então, nós temos aqui as forças, primeiramente da Igreja Católica, que presa às antigas formas de produção, combate valores e práticas da nova sociedade. Ou seja, quando a igreja percebe uma nova estruturação social, uma nova classe se ascendendo e a fé caindo e os senhores feudais perdendo o seu posto, ela tem uma preocupação. E outros setores da sociedade, outras religiões, também se incomodam com essa atuação da igreja, né? Voltando para o slide, nós temos aqui esta grande manifestação de outras religiões, nós chamamos de reforma protestante, que é o momento em que a Igreja Católica perdeu o seu reinado, né? Porque eles vêm dizer assim, não tem porquê a formação do sujeito acontecer somente a partir do cristianismo. Então tem uma grande crítica à atuação da Igreja Católica. Nesta condição de se sentir ameaçada, a igreja tem um outro movimento chamado de Contra-Reforma, que é quando nós temos aqui a expansão da fé católica a partir da Companhia de Jesus, né? E uma outra situação que vem abalar esse contexto é o momento da Revolução Industrial. Mas, olhando aqui para o contexto dos jesuítas, o que nós temos, né? A vinda deles, tanto que eles estiveram aqui no momento da colonização brasileira, do período de 1759, né? 1549 até 1759, quando eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal. No tempo em que os jesuítas estiveram no Brasil, eles estiveram
uma educação muito organizada, a partir de um documento chamado Ratio Studiorum, que é como se fosse um currículo atual. Então, tinha ali tudo que se devia trabalhar com os alunos, como deveria ser as práticas docentes. E, claro, né, uma educação bastante tradicional, conservadora, com o objetivo principal de catequizar as pessoas, né? Então, com a reforma protestante, que é uma reação de outras igrejas às ideias do cristianismo, a Igreja Católica reage com a Contra-Reforma, trazendo a Companhia de Jesus para o resgate da fé. Voltando. Então, contribui para este momento o movimento do Renascimento, que é um movimento cultural que marcou a fase de transição dos valores e das tradições medievais para um mundo totalmente novo afetado pela burguesia. Então, neste contexto do olhar para o humanismo, né, ou seja, colocando o homem como elemento central, né, no universo, em substituição ao teocentrismo, que é o valor somente a fé a Deus, né, chama o homem a olhar para o desfrute dos prazeres e das alegrias da vida. Passa-se, então, a ter uma valorização de individualidade das pessoas, né? A visão de educação aqui neste contexto é para preparar os homens para a liderança e administração dos negócios e dos assuntos políticos. Por quê? Porque nós temos aqui, né, uma burguesia que surge, portanto, eles precisam saber gerir ali a sua produção para obter lucros. Então, nós temos a consolidação do cenário político, né? E continua o estudo a partir aqui do Ratio Studiorum, né, pelos jesuítas, na tentativa de dominar todo esse processo. Então, o documento, que é um conjunto de regras, orientando aí os professores sobre como eles deveriam lidar. E olhando para a nossa situação problema, né, como a educação medieval, com sua rígida disciplina, transformou-se em uma educação tão diferenciada como a que vivemos hoje? Quais foram os fatores responsáveis por todas essas mudanças na educação? Como eu disse no início do nosso encontro, inserida na sociedade, a educação ela é totalmente afetada pelo modelo de economia. Então, na medida em que nós temos uma outra classe social que tem outras exigências, novas formas de viver, a educação também ela se adequa para este contexto. Então, o que é importante nós identificarmos diante do que eu tenho colocado ao longo das 4 SPs, né? De que nós, professores, temos que nos adequar ao contexto histórico em que nós estamos, né? Por isso que nós falamos que a educação é um ato intencional. Então, quando você for ter uma prática em sala de aula, você precisa ter clareza do motivo pelo qual você escolheu essa prática. Ou seja, você não pode apenas concretizar práticas porque você vivenciou na sua condição de aluno, porque você estava num contexto histórico e os alunos estão em outro. E o conhecimento da história da educação é justamente para isso, para os professores repensarem a sua atuação na sala de aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Agora que você já caminhou comigo e nós chegamos na modernidade, nós vamos ver que são vários teóricos que vêm posicionar a respeito de como nós devemos educar as nossas crianças.
Então, eu trouxe as ideias do Rousseau, vamos ler, que diz assim: a partir das ideias de Rousseau, como deve ser conduzida a educação se quisermos formar um sujeito crítico? Então, você deve ter feito a leitura no seu livro de quais são as ideias do Rousseau, né? E eu vou dar 1 minuto, 1 minuto e meio para você escrever nas suas anotações como deve ser a formação do sujeito crítico na atualidade a partir das ideias do Rousseau, e eu volto na sequência para conversar sobre isso. Você pode me mandar alguma contribuição. Então vamos lá. Sobre o Rousseau, né, ele coloca que a educação do homem crítico, para a formação de um homem crítico, tem que ser a partir da autonomia. Então, que as práticas docentes, elas precisam priorizar a autonomia das pessoas. Isso é preciso que o professor dê espaço para o aluno falar, para ele poder se posicionar. E não devemos ter apenas um ensino tradicional que o aluno só escute o que a gente tem para dizer. Tem uma perguntinha que eu vou ver se eu consigo responder aqui, né?
Primeiro que teve o apontamento de um aluno discordando do que eu trouxe do Santo Agostinho. É importante você entender, né, que não é a professora que tem uma ideia marxista, que se você fizer a leitura do seu livro, você vai ter isso no seu livro, e se você buscar outras pesquisas com uma concepção diferente daquela que você está acostumado a ler, você também vai identificar, né, esse apontamento. Ele não é meu, é do que está escrito. E uma coisa muito importante, nós não devemos acreditar apenas em uma teoria, nós devemos ver os diversos pontos de vista, ok? Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, né? Dúvidas e perguntas que vocês tenham em relação ao conteúdo de hoje, vocês também podem me fazer na próxima aula atividade, não tem problema algum, certo? Eu agradeço muito a contribuição dos tutores que estiveram comigo na aula atividade e mediaram esta aula. Agradeço muito aos alunos a atenção de vocês. Não esqueçam de fazer a leitura do livro para vocês virem para a próxima aula, até para vocês saberem se a ideia é da professora ou se está no livro, né? E nós vamos assistir ao vídeo e eu aguardo vocês no próximo encontro. A necessidade de trabalhar e de garantir a própria sobrevivência fez do homem um ser social. Então, para entender a história da educação, é muito importante conhecer a história social de cada período. Foi na Grécia Antiga que surgiram as primeiras formulações essenciais da pedagogia. Foi nessa época que começaram a surgir questões como: o que é melhor ensinar? Como é melhor ensinar? Para que ensinar? Esse período é marcado por uma relação muito forte da educação com a filosofia, mas também começa a marcar a produção de certas desigualdades. A riqueza material e cultural da sociedade grega era produzida numa sociedade escravagista, que criava desigualdades no acesso à educação. A civilização romana também seguiu essa mesma lógica, herdando os méritos e contradições da sociedade grega e reproduzindo essa lógica por meio da educação. Já a sociedade feudal nasce do desmanche das sociedades greco-romanas. Forma-se uma sociedade fragmentada, na qual a religião católica se apresenta como a única forma de unidade possível. Os monastérios e abadias se tornaram grandes centros da cultura medieval, guardando importantes obras do período clássico anterior. Posteriormente, grandes acontecimentos transformaram a sociedade. As cruzadas, a reforma protestante, o renascimento, as grandes navegações e o mercantilismo, por exemplo. Esses acontecimentos marcam a passagem para o período moderno, que pode ser entendido como uma fase de transição entre a sociedade feudal e a nova sociedade capitalista. No campo educacional, a pedagogia cristã vai compartilhar cada vez mais espaço com outras formas de educação, que vão passar a reproduzir os interesses dessa nova sociedade burguesa. É justamente nesse momento de transição que nasce o Brasil. Essas transformações sociais e educacionais vão chegar até aqui por meio da colonização, que foi parte fundamental desse novo sistema mercantil que surgiu na Europa e que rapidamente transformou o Brasil e o mundo. Retome seus estudos sobre o tema e tente sempre entender de que forma a educação influencia e é influenciada pela sociedade em que vive. Bons estudos!